Exus que você nunca ouviu falar e provavelmente você nunca vai vê-los dentro de um terreiro. Acompanhe esse vídeo do início ao fim, curta, compartilhe e não esqueça, é claro, de deixar o seu comentário nesse vídeo. Bora pro conteúdo. Pois bem, pessoal, hoje em dia compreendemos que existem várias falanges de Exu, correto? Tanto de Exu, como de Pombogira, como de várias outras entidades. Porém, quanto mais o tempo se passa, mais comum é vermos entidades populares, como Exu Marabô, Tranca-Ruas, Exu Capa Preta, Exu Caveira e por aí vai indo. Ou seja, entidades que são popularmente conhecidas e, é claro, na qual estão sendo muito divulgadas nas mídias ou nas redes sociais. A gente poderia até associar que isso ou que os novos desenvolvidos estão sendo muito influenciados pelas mídias. Por esse motivo, não conseguimos encontrar Exus antigos, raros ou com falanges um pouco distintas, por assim dizer. E já começamos a falar de um Exu que dificilmente iremos ver ou nem vemos mais dentro de terreiro, que no caso seria o Exu conhecido como Exu Trinca-Ferro. Sim, um Exu que pertence à linha de Ogum ou que responde ou que trabalha sobre a vibração do orixá Ogum. Exu Trinca-Ferro é conhecido como um Exu protetor e dificilmente conseguimos nos deparar com esta falange dentro dos terreiros de Umbanda hoje em dia. Não só de Umbanda, como também de Candomblé e Quimbanda. Só um exemplo, você já ouviu falar sobre este Exu? Se sim, deixa aqui nos comentários. Mas a próxima falange às vezes é um pouco mais diferente. É o famoso não, é o desconhecido Exu Corcunda. No caso, chegamos aqui no nosso segundo Exu, conhecido como Exu Corcunda. Há um tempo atrás, antigamente, por assim dizer, e eu nem posso falar que há muito tempo, porque eu também não sou tão velho assim, mas no meu tempo, Exu Corcunda era muito confundido com o conhecido e temido Exu Sete Catacumbas, devido à sua história, ou à história de ambos, que são bem similares. Além disso, a sua forma de trabalho é muito similar à forma de trabalho do Exu Sete Catacumbas. Então, eram Exus que eram meio que confundidos. E ao longo do tempo, Exu Corcunda começou a ser menos popular do que os seus Sete Catacumbas. Consequentemente, acabou se perdendo, não se perdendo, mas acabou meio que ficando difícil de se encontrar dentro dos terreiros aí que a gente conhece hoje em dia. Mas, e se eu falar para você que existe um Exu chamado Exu Cheiroso? É, parece ser um nome estranho, né? Será que este Exu ele anda bem perfumado? Bem cheiroso? Sim, Exu Cheiroso é um Exu que existe e trabalha sob a vibração tanto da orixá Oxum, como também pode responder a orixá Iemanjá. É um Exu que dificilmente encontramos dentro do terreiro. Eu não vou nem dizer que dificilmente encontramos dentro do terreiro. Na verdade, nem encontramos mais a falange deste Exu se manifestando dentro dos terreiros. Eu particularmente nunca vi, mas foi dito para mim da boca de alguns antigos que quando esse Exu se manifestava, ele trazia um cheiro peculiar para o terreiro. Era até dito que este Exu trabalhava muito próximo à famosa e conhecida Pombogira Dama da Noite. Seria bacana ver esses Exus trabalhando hoje em dia, né? E aí, você já ouviu falar sobre esse conhecido Exu cheiroso? Ha!
E se eu falar para vocês que existe um Exu chamado Pedra Preta? O nome não é tão estranho assim, porque se a gente for parar para pesquisar um pouquinho, vamos conseguir encontrar falanges com este nome, Pedra Preta. Porém, Exu já é um pouco mais difícil. Às vezes conseguiríamos encontrar ali caboclo, boiadeiro, pedra preta ou pedra negra. Que sim, existe uma falange de caboclo que carrega este nome. Porém, a falange de Exu chamada Pedra Preta, dificilmente encontramos. Eu não vou nem dizer que seja dificilmente, na verdade, nem encontramos essa falange hoje em dia dentro dos terreiros. Mas eu vou dar continuidade. E agora eu vou falar de um Exu que nem sempre, na verdade, pode ser que este Exu, ele apareça em alguns terreiros. Ou provavelmente você já deve ter ouvido falar, pelo menos eu imagino, que é o Exu Sete Poeiras. Sim, provavelmente, para você que às vezes é um estudioso, ou que está sempre buscando mais informações sobre Exu, as entidades de Umbanda, Candomblé ou Quimbanda, provavelmente, se você se aprofundou nos estudos, você já ouviu falar sobre o Exu Sete Poeiras. Mas, por incrível que pareça, este Exu, as maiores informações que encontramos sobre ele são informações nas mídias sociais. E dificilmente encontramos esse Exu se manifestando dentro dos terreiros. Eu acredito que essas falanges que estão se perdendo é devido às suas falanges que não são populares e que não criam um certo impacto nas pessoas. Eu acho que tem muita gente, muitos médios iniciantes que estão agindo um pouquinho pela vaidade. O que vocês acham? Deixe nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Se você acha que realmente a vaidade está atrapalhando e consequentemente está fazendo algumas falanges de Exu desaparecerem. Mas, Exu Aleijadinho, vocês conhecem? E sim, Exu Aleijadinho, o nome já diz. É um Exu aleijado. Tem uma imagem desse Exu, vai estar aparecendo aqui na tela, na qual essa imagem é representada por um homem utilizando uma bengala, ou uma amuleta, por assim dizer. Porque este Exu, a sua forma astral, é de um ser ou de uma pessoa aleijada. E sim, a história peculiar deste Exu é que em vida realmente ele perdeu um de seus membros. Consequentemente, o seu corpo astral acabou meio que assumindo essa forma e ele ganhou popularidade assumindo este nome. Mas, infelizmente, hoje em dia não encontramos este Exu se manifestando dentro dos terreiros. É claro que algumas pessoas podem imaginar que a manifestação desse Exu deve ser um pouquinho complicada, devido à sua forma de apresentação. Muitas pessoas não conseguem compreender que mesmo que o Exu traga algumas deficiências no corpo, ele está manifestando em um corpo plenamente saudável. Então isso não seria um problema. Axé? Mas enfim, próximo Exu. No caso seria o Exu Barra Vento. Barra Vento é uma falange até então popularmente conhecida, mas não necessariamente conhecida na linha dos Exus. Barra Vento é uma entidade, é uma linha conhecida na linha dos baianos, na linha dos boiadeiros, até mesmo na linha dos caboclos, pois querendo ou não, existe um caboclo chamado Caboclo Barra Vento, que trabalha sobre a vibração da orixá em ação. Um caboclo muito utilizado pela sua arte da cura, ou seja, muito convocado e invocado pela sua arte da cura. Porém, esta falange, quando se trata de Exu, hoje em dia não conseguimos ver aí dentro dos terreiros. Dando continuidade. Próximo Exu, Exu Sete Cruzes. Exu Sete Cruzes também é um Exu dificilmente conseguimos encontrar. Porém, em alguns terreiros mais antigos e médios um pouco mais antigos também, pode ser que encontramos sim a manifestação deste Exu Sete Cruzes. É um Exu que tem uma ligação direta com as almas, além disso uma ligação também direta com os próprios pretos velhos. Em algumas ocasiões, em algumas histórias relatadas por mais velhos ou pelos mais antigos da religião,
era dito que este Exu trabalhava precisamente ao lado dos pretos velhos, se manifestando muitas das vezes no lado direito da Umbanda, na qual muitos estudiosos aí sabem, que eu sei que você é um estudioso, isso é algo propriamente difícil de acontecer, Exu se manifestar na linha da direita na Umbanda, mas isso era algo possível antigamente, porque hoje em dia Exu Sete Cruzes não nos deparamos muito com ele. Mas o próximo Exu, que é um Exu meio conhecido, nem tanto, mas Toco Preto, de ser mais direto. Exu Toco Preto é o Exu que dificilmente conseguimos encontrar hoje em dia, mas é uma falange que já foi, em algum tempo atrás, já foi uma falange muito conhecida. Vocês sabiam que existe uma história do Exu Toco Preto? Na verdade, do Sete Toco Preto, na qual foi uma falange inventada por uma artesã. Ou seja, essa falange, lembrando, não é o Exu Toco Preto, mas o Exu Sete Toco Preto. Na verdade, a mulher, ela fez essa artesã, na verdade ela fazia estátuas, ela fez uma estátua de um homem e colocou ao redor deste homem 7 tocos preto. E ela, simplesmente pela ideia dela, colocou o nome desta estátua de Sete Toco Preto, que popularmente ao longo do tempo acabou ganhando fama de Exu Sete Toco Preto. Você sabia disso? Quem sabe um dia eu não trago essa história aí pra vocês, que querendo ou não, é uma história um pouco polêmica. Mas o Exu Toco Preto, você já ouviu falar sobre ele? Mas enfim, agora. Você já sentiu o cheiro de carniça? Sim, carniça, pra quem não sabe, é aquele cheiro na qual normalmente sentimos quando um animal ou um ser vivo está em decomposição. Ele exala aquele cheiro forte. E você sabia que existe um Exu que carrega esta falange, este nome? Sim, o Exu chamado de Exu Carniça. Algumas pessoas associam que esta entidade, ou este Exu, está ligado à podridão. Mas para falar a verdade para vocês, não é bem assim que funciona não. Na verdade, esse Exu, no caso o Exu Carniça, está ligado na transformação. E também ligado diretamente na terra e na mudança de cada ser. Olha para você ver. Mas você já ouviu falar sobre Exu Carniça? É um nome peculiar e, por incrível que pareça, algumas pessoas até conhecem esta falange. Porém, não conhecem a entidade, pois, como eu disse para vocês, hoje em dia não encontramos essa falange se manifestando dentro dos terreiros. Mas eu quero trazer o último Exu aqui, que provavelmente você deve ter lá no fundo da sua memória, que você já deve ter escutado essa falange meio que, nem que seja meio que semelhante a esta falange, que é o Exu Menino. Sim, Exu Menino. Eu não estou falando de Exu Mirim, compreenda isso. Exu Mirim é um tipo de Exu. O que eu estou citando é Exu Menino, que é um Exu que carrega a falange de menino, confundido antigamente como um Exu Mirim, mas não, é apenas uma falange. Já ouviu falar? Eu não vou nem entrar muito em detalhes sobre essa falange, porque realmente não encontramos esta falange hoje em dia dentro dos terreiros de Umbanda. Mas e aí, você conseguiu conhecer, identificar ou já ouviu falar sobre alguma dessas falanges aqui citada? Deixa aqui nos comentários. E se você quiser que a gente traga pombogiras que sumiram com o tempo, comente aqui abaixo. Lembrando que o seu comentário é lido e, se possível, sempre respondido. Mais uma vez, não esquece de compartilhar e se inscrever aqui no canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom? Pessoal, quer ajudar, quer apoiar o nosso trabalho? Torne-se membro. Desta forma você estará apoiando exclusivamente com o nosso trabalho, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.